Na apostila de número 6, capítulo 24, a análise dimensional vai ter critérios envolvendo a massa, o comprimento e o tempo. Vanks, mas e se por acaso, na hora de analisar uma relação, uma grandeza, não existia a massa, ou não existia o comprimento, ou existia alguma outra referência que não seja o tempo, como é que eu devo proceder? Muito simples. A referência para nós é esse tripé: massa, comprimento e tempo. Você sempre vai tentar escrever através dessas três abordagens. Fora isso, você não coloca nada. Fica muito vago falar sobre isso sem antes demonstrar na prática como é que você deve proceder. No primeiro momento, que aquilo que pode aparentemente ser complicado, você vai visualizar que é muito simples. Veja, a análise dimensional de uma grandeza G é a análise que você vai verificar a expressão em função de massa, comprimento e tempo. Uma grandeza G da mecânica tem dimensão indicada por G e pode ser expressa em função de sua massa, de seu comprimento e de o tempo, elevados a expoentes convenientes. O que seriam esses expoentes, Vanks? Muito simples. Por exemplo, metro por segundo, a unidade de velocidade, o expoente é 1, então o expoente seria 1. Metro por segundo ao quadrado, o expoente do tempo é 2, então você colocaria 2. Eu coloquei um exemplo aqui para você ver, ó. Faça a análise dimensional da grandeza velocidade. Pensa comigo. Só posso fazer a análise dimensional de uma grandeza qualquer se eu conhecer a fórmula dela. O que é velocidade? É a distância percorrida, não é? Dividido por quem? Pelo tempo gasto. Não é assim que a gente calcula a velocidade? Então, no lugar da distância, você vai colocar o quê? Aquilo que corresponde a ela. Distância é massa, comprimento ou tempo? É comprimento. Então aqui entraria o L. Tempo, entraria o T. Então você ficaria com quem? Com a grandeza V igual a quem? A L sobre T. Só que a gente evita deixar na forma de fração, você jogaria isso aqui para cima. Ficaria como? Grandeza, velocidade, a sua análise dimensional, seria L vezes T. Quando ele subir, ele sobe com o expoente trocado. Você pode colocar desta forma e já resolveu a velocidade. Nossa, é muito fácil. Olha só. O que é a velocidade? Distância dividido pelo tempo. Distância, eu coloco L de comprimento. Tzinho, eu coloco T de tempo. Passo o T para cima. Fica como? LT menos 1. Eu preciso que você acompanhe o raciocínio e faça a maior quantidade possível de análises dimensionais. É essa a nossa intenção, esse é o nosso propósito. Veja, vamos praticar através dessas grandezas aqui a análise dimensional, tá bom? Essa aqui é uma referência que eu fiz para você não esquecer. Massa. O que é o L? Comprimento. O que é o T? Tempo. Só isso é suficiente? Não. Por exemplo, quando eu pedir assim para você, vamos praticar através das seguintes grandezas, análise dimensional da quantidade de movimento. Você tem que saber da fórmula. A análise dimensional da grandeza trabalho. Tem que saber da fórmula. A análise dimensional da grandeza impulso. Tem que saber da fórmula. Nossa, Vanks, como é que eu vou fazer isso? Você é um jovem muito inteligente, vai saber o que fazer. Bom, aqui estão duas primeiras. Eu já fiz velocidade, mas eu vou repetir. Para quê? Para fixar. Como é que se calcula a velocidade? Delta S sobre delta T. O que é isso? Espaço dividido pelo tempo. Quando você for fazer a análise dimensional, coloca a grandeza dentro do colchete e faz assim. Esse aqui é o quê? Espaço. Isso aqui é tempo. Espaço é a mesma coisa de quê? Comprimento. Espaço tem que vincular comprimento. Então é L. E o tempo é T. O que você disse que eu tinha que fazer, Vanks? Joga quem está no denominador para cima com expoente negativo. L, T, menos 1. Tudo bem? Tá. Aceleração. Preciso lembrar da fórmula da aceleração, senão não consigo fazer o exercício.
que é aceleração? É a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Se a aceleração é a variação de velocidade dividido pela variação de tempo, e eu já fiz a grandeza, velocidade agora há pouco, eu posso simplesmente substituir. Ó, a análise dimensional da grandeza, aceleração vai ser igual. No lugar de ΔV, que refere-se à velocidade, eu já tenho o cálculo da análise dimensional da velocidade, que seria o quê? L vezes T menos 1. Sobre, esse aqui é o quê? T. O que é que a gente faz quando está fazendo análise dimensional e aparece uma grandeza no denominador? A gente joga para cima, com o expoente trocado. Então aqui vai ficar como? L, T menos 1, vezes T menos 1. São iguais, não são? O que você vai fazer? L, some os expoentes. T menos 1 com T menos 1 dá T menos 2. Olha só. Qual a análise dimensional da velocidade? L, T menos 1. Qual a análise dimensional da aceleração? L, T menos 2. Eu pedi para você fazer 8 análises dimensionais. Vou para a terceira agora. Força. Vamos, eu não sei como é que faz força. Sabe? Sabe sim. Segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quando você for fazer a análise dimensional da grandeza, força, vai ficar como? Massa vezes aceleração. A massa vai aceitar quem? O m. Vezes. A aceleração eu fiz agora há pouco. Ó, quando eu fiz no anterior, eu encontrei L, T menos 2. Lembra-se? L, T menos 2 seria quem? Seria a aceleração, porque eu já fiz. Vanks, vamos imaginar que eu não tenha feito antes. Se eu encontrasse só assim, como é que eu teria que fazer? Você teria que fazer assim, ó. Só observação, já terminei. Eu vou até apagar isso aqui depois. Você ia fazer força igual a massa vezes. Como é que é a aceleração? Velocidade dividido pelo tempo. Velocidade dividido pelo tempo. Aí como é que ia ficar? Massa, velocidade, L, T menos 1. E aqui embaixo, T. Quando ele subisse, ia ficar como? M, L, T menos 2. Veja. Então, é assim que você deve proceder. Vai trabalhando com relação à fórmula matemática de cada grandeza. Se você não lembrar da fórmula correspondente, não tem como fazer. Por exemplo, quantidade de movimento. É uma grandeza física? Sim. Qual a relação matemática? Não sei, então você não faz. Mas como você sabe que quantidade de movimento é a massa do corpo vezes sua velocidade, tudo se transforma, tudo fica mais fácil. Vai ficar assim, ó. Q igual... No lugar da massa, você coloca o M vezes. A primeira das análises dimensionais que eu fiz foi a velocidade. Como é que era ela? LT menos 1. LT menos 1. Fizemos velocidade, aceleração, força, quantidade de movimento. O que é que vamos fazer agora, Vanks? Energia gravitacional. Qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? M, G, H. Quem é que tem energia potencial gravitacional? Todos os corpos que possuem altura. Um corpo que está numa determinada altura, por exemplo, numa montanha russa, lá em cima, quando ele está parado lá em cima, antes de descer, ele tem energia potencial gravitacional. Quando ele desce, ele começa a perder a altura, ele diminui a energia gravitacional, mas ele ganha a energia cinética, que é a energia da velocidade. Então vejamos, para eu fazer a análise dimensional da energia potencial gravitacional, eu vou fazer, no lugar de massa, M maiúsculo. Pessoal, o que é G? G é a aceleração da gravidade, não é? Qual é a grandeza, a análise dimensional da aceleração?
L, T, menos 2. Vezes altura. Altura é o quê? O H de altura, ele se encaixa em massa, comprimento ou tempo? Vanks, ele se encaixa em comprimento. Isso mesmo. Altura é comprimento. Então, você vai colocar o quê? Lá na análise dimensional. No lugar desse H, você coloca L. A análise dimensional da energia potencial gravitacional vai ser igual a quem? Repete o M. Junte o L com o L. Vai ficar como? L2. Repita o T menos 2. Pronto. Energia cinética. Energia cinética é igual a quem? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Aqui cabe uma observação. Se por acaso existirem números nas fórmulas, como por exemplo essa que eu acabei de anotar, na hora da análise dimensional você não precisa se preocupar com ele não. Ele não faz parte dessa formatação de análise não, tá bom? Deixa só as grandezas, número não considere. Como é que eu vou fazer aqui? Energia cinética, a análise dimensional vai dar massa, o Mzão, vezes. Eu vi agora há pouco, na hora que eu fiz a primeira das análises, que foi velocidade, que ela é LT menos 1. Eu fecho o parênteses e coloco o expoente 2. Por que nessa fórmula não tem um expoente? Sim. Mas você disse que era para desprezar os números. Esse 2 é de expoente. O número que eu vou desprezar é o que está ali embaixo. O 2 de divisão, que está no denominador. Como é que vai ficar isso? A grandeza, a energia cinética, tem como análise dimensional M, L2, T, menos 2. Tá? É assim que você deve proceder. Terminou? Sim. Não existe outra forma, caros amigos, de aprender análise dimensional sem praticar, sem procurar buscar fórmulas matemáticas envolvendo grandezas físicas para fazer esse tipo de processo que a gente está mostrando aqui para você. Vamos lá no próximo. Trabalho. Quem é que lembra de trabalho? Trabalho é variação de energia. Só que variação de energia não serve para fazer análise dimensional. Matematicamente, trabalho é força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento. Como é que você vai fazer? A análise dimensional do trabalho vai ficar como? O que é força? Massa vezes aceleração, vezes ΔS. A grandeza do trabalho vai ficar como? A sua análise dimensional. Massa, M maiúsculo. Aceleração é LT menos 2. Deslocamento é comprimento, né? L. A grandeza do trabalho vai ter como análise dimensional M, L com L, L2, T menos 2. Por último, nós trouxemos aqui para vocês a grandeza impulso. Vanks, não me lembra o que é impulso. Impulso é a força aplicada no corpo vezes a variação de tempo. A grandeza impulso em sua análise dimensional vai ficar massa vezes aceleração vezes tempo. A grandeza impulso vai ficar M maiúsculo. No lugar da aceleração, L, T menos 2. No lugar do tempo, T. A grandeza impulso terá como análise dimensional M, L. Quando eu juntar T menos 2 com o T, fica T menos 1. Esta, portanto, seria a nossa anotação para efeito de quem? Do impulso. Com isso, amigos, a gente fecha esse primeiro bloco que a gente tinha como intenção trazer para vocês as abordagens que existem na análise dimensional. A análise dimensional de qualquer grandeza, a gente padroniza com G, é escrevê-la na forma de quê? Na forma que refere-se à massa, ao seu comprimento e ao tempo.
Se não existirem estas informações na grandeza que você está visualizando, deixa fora. Vanks quer dizer então que não necessariamente precisa ter as três. Não, por exemplo, velocidade. Velocidade tem espaço e tempo, é LT menos 1. O que pode acontecer, amigos, é que o autor pode, durante os exercícios, trazer assim, ó, grandeza, velocidade, tem análise dimensional M0, L1, T1. Pode ser assim. Como ele poderia, por exemplo, fazer grandeza, aceleração M0, L1, T-2. Tá? Vai ser diferente isso? Não. Porque elevar um número a zero significa que ele vale 1. Com isso, eu encerro esse assunto nesse instante. No próximo encontro nosso, nós iremos efetuar os exercícios que envolvem essa abordagem do nosso capítulo de número 24, que fala sobre análise dimensional. Qualquer dúvida que você queira esclarecer, qualquer pergunta que você queira realizar, fique à vontade, eu estou aqui à sua inteira disposição.